as ocorrências subsequentes com uma calma decente que, se me encontrassem despreparado, provavelmente não teria sido capaz de manter, mesmo externamente. Uma semana se passou e nenhuma notícia chegou do SR. Rochester, 10 dias, e ainda assim ele não veio. Haha. Fairfax disse que não ficaria surpresa se ele fosse direto do Leas para Londres, e daí para o continente, e não mostrasse o rosto novamente em Thornfield por um ano. Ele não raro o abandonava de uma maneira tão abrupta e inesperada. Quando ouvi isso, comecei a sentir um estranho calafrio e falha no coração. Na verdade, eu estava me permitindo experimentar uma sensação doentia de decepção, mas reunindo meu juízo e lembrando meus princípios, imediatamente chamei minhas sensações à ordem, e foi maravilhoso como superei o erro temporário, como esclareci o erro de supor que os movimentos do SR. Rochester eram um assunto no qual eu tinha algum motivo para me interessar vitalmente. Não que eu me humilhasse por uma noção servil de inferioridade, pelo contrário, acabei de dizer. Você não tem nada a ver com o mestre de Thornfield, além de receber o salário que ele lhe dá por ensinar seu protegido, e ser grato por um tratamento tão respeitoso e gentil que, se você cumprir seu dever, você tem o direito de esperar de suas mãos. Certifique-se de que esse é o único laço que ele reconhece seriamente entre você e ele, portanto. Não faça dele o objeto de seus bons sentimentos, seus arrebatamentos, agonias e assim por diante. Ele não é da sua ordem. Mantenha-se em sua casta e seja respeitoso demais para esbanjar o amor de todo o coração, alma e força, onde tal presente não é desejado e seria desprezado. Continuei com os negócios do meu dia tranquilamente, mas de vez em quando vagas sugestões continuavam vagando pelo meu cérebro sobre as razões pelas quais eu deveria deixar Thornfield, e continuei involuntariamente enquadrando anúncios e ponderando conjecturas sobre novas situações. Esses pensamentos eu não pensei em verificar, eles poderiam germinar e dar frutos se pudessem. O SR. Rochester estava ausente há mais de 15 dias, quando o correio trouxe uma carta a Sir Fairfax. É do mestre, disse ela, enquanto olhava para a direção. Agora suponho que saberemos se devemos esperar seu retorno ou não. E enquanto ela quebrava o selo e examinava o documento, continuei tomando meu café e estávamos no café da manhã. Estava quente e atribuí a essa circunstância um brilho ardente que de repente subiu ao meu rosto. Porque minha mão tremeu e porque involuntariamente derramei metade do conteúdo da minha xícara no pires. Não escolhi considerar. Bem, às vezes acho que estamos muito quietos, mas corremos a chance de estar ocupados o suficiente agora, pelo menos por um tempo, disse Asa. Fairfax, ainda segurando o bilhete diante dos óculos. Antes que eu me permitisse pedir uma explicação, amarrei o cordão do avental de Adele, que por acaso estava solto, depois de ajudá-la também a pegar outro pão e encher sua caneca com leite, eu disse, com indiferença. O SR. Rochester provavelmente não voltará em breve, suponho? De fato, ele é em 3 dias, ele diz. Isso será na próxima quinta-feira, e também não sozinho. Não sei quantas das pessoas finas do Lias estão vindo com ele. Ele envia instruções para que todos os melhores quartos sejam preparados, e a biblioteca e as salas de estar devem ser limpas. Devo conseguir mais ajudantes de cozinha no George Inn, em Micote e em qualquer outro lugar que puder, e as damas trarão suas criadas e os cavalheiros seus criados. Assim teremos uma casa cheia. E Avá. Fairfax engoliu o café da manhã e apressou-se para iniciar as operações. Os 3 dias foram, como ela havia predito, ocupados o suficiente. Eu tinha pensado que todos os quartos de Thornfield estavam lindamente limpos e bem organizados, mas parece que eu estava enganado. 3 mulheres foram ajudadas, e tal esfregar, escovar, lavar tinta e bater tapetes, tirar e colocar quadros, polir espelhos ilustres, acender fogueiras nos quartos, arejar lençóis e colchões de penas em lareiras. Nunca vi, nem antes nem depois. Adele correu bastante selvagem no meio disso. Os preparativos para a companhia e a perspectiva de sua chegada pareciam jogá-la em êxtase. Ela queria que Sophie examinasse todas as suas toilettes, como ela chamava os vestidos, para fornecer qualquer um que fosse passeis e para arejar e organizar o novo. Para si mesma, ela não fez nada além de andar pelos aposentos da frente, pular para dentro e para fora das camas e deitar nos colchões e almofadas e travesseiros empilhados diante das enormes fogueiras que fugiam nas chaminés. Dos deveres escolares, ela foi exonerada, Asvá. Fairfax me pressionou a seu serviço e eu fiquei o dia todo no depósito, ajudando ou atrapalhando ela e a cozinheira, aprendendo a fazer cremes, bolos de queijo e doces franceses, a amarrar caça e enfeitar pratos de sobremesa. O grupo deveria chegar na tarde de quinta-feira, a tempo para o jantar às 6.
Durante o período intermediário, não tive tempo para amamentar quimeras, e acredito que era tão ativo e alegre quanto qualquer um exceto Adele. Ainda assim, de vez em quando, recebia um cheque de amortecimento para minha alegria e foi, apesar de mim, jogado de volta na região de dúvidas e presságios e conjecturas sombrias. Foi quando por acaso vi a porta da escada do terceiro andar que ultimamente sempre fora mantida trancada abrir lentamente e dar passagem à forma de Grace Polly, de boné elegante, avental branco e lenço, quando a observei deslizar pela galeria, seu passo silencioso abafado em um chinelo de lista. Quando a vi olhar para os quartos movimentados e de pernas para o ar, apenas diga uma palavra, talvez, à empregada sobre a maneira correta de polir uma grelha, ou limpar uma lareira de mármore, ou tirar manchas de paredes de papel, e depois passar adiante. Assim, ela descia para a cozinha uma vez por dia, jantava, fumava um cachimbo moderado na lareira e voltava, carregando seu pote de porter com ela para seu consolo particular, em seu próprio refúgio sombrio e superior. Apenas 1 hora nas 24 ela passou com seus companheiros de serviço abaixo. Todo o resto de seu tempo foi gasto em alguma câmara de carvalho de teto baixo do segundo andar. Lá ela se sentou e costurou e provavelmente riu tristemente para si mesma tão sem companhia quanto uma prisioneira em sua masmorra. O mais estranho de tudo era que nenhuma alma na casa, exceto eu, notava seus hábitos ou parecia se maravilhar com eles. Ninguém discutia sua posição ou emprego, ninguém teve pena de sua solidão ou isolamento. Certa vez, de fato, ouvi parte de um diálogo entre Leá e uma das faxineiras, do qual Grace era o sujeito. Leá estava dizendo algo que eu não havia percebido, e a empregada comentou. Ela recebe bons salários, eu acho. Sim, disse-lhe eu gostaria de ter tão bom, não que os meus devam reclamar não há mesquinhas em Thornfield, mas eles não são um quinto da soma que a Sa. Polly recebe. E ela está esperando, ela vai a cada trimestre ao banco em Micote. Eu não deveria me admirar, mas ela economizou o suficiente para mantê-la independente se ela gostasse de sair, mas suponho que ela se acostumou com o lugar, então ela ainda não tem 40 e é forte e capaz de qualquer coisa. É muito cedo para ela desistir dos negócios. Ela é uma boa mão, ouso dizer, disse a empregada. Ah, ela entende o que tem que fazer. Ninguém melhor, retrucou-lhe significativamente, e nem todo mundo poderia ocupar seu lugar não por todo o dinheiro que ela recebe. Isso não é. Foi a resposta. Eu me pergunto, seu mestre. A faxineira estava continuando, mas a Leá se virou e me percebeu, e ela instantaneamente deu uma cutucada em seu companheiro. Ela não sabe? Ouvi a mulher sussurrar. Leá balançou a cabeça e a conversa foi interrompida. Tudo o que eu havia reunido com isso que havia um mistério em Thornfield, e que da participação naquele mistério fui propositalmente excluído. Chegou a quinta-feira. Todo o trabalho havia sido concluído na noite anterior. Tapetes foram colocados, cortinas de cama enfeitadas, bancadas brancas radiantes espalhadas, mesas de toalete arrumadas, móveis esfregados, flores empilhadas em vasos. Tanto os aposentos quanto os salões pareciam tão frescos e brilhantes quanto as mãos podiam fazê-los. O salão também foi vasculhado e o grande relógio esculpido, bem como os degraus e corrimãos da escada, foram polidos com o brilho do vidro. A sala de jantar, o aparador brilhava resplandecente com prato, a sala de estar e no boudoir, vasos de exóticos floresciam por todos os lados. A tarde chegou, azar. Fairfax assumiu seu melhor vestido de cetim preto, suas luvas e seu relógio de ouro, pois era sua parte receber a companhia, conduzir as senhoras aos seus quartos, etc. Adele também estaria vestida, embora eu achasse que ela tinha poucas chances de ser apresentada à festa naquele dia, pelo menos. No entanto, para agradá-la, permiti que Sofia a vestisse com um de seus vestidos curtos e cheios de musselina. Quanto a mim, não tive necessidade de fazer nenhuma mudança, eu não deveria ser chamado a deixar meu santuário da sala de aula, para um santuário agora se tornou para mim um refúgio muito agradável em tempos de angústia. Tinha sido um dia ameno e sereno de primavera, um daqueles dias que, no final de março ou início de abril, se erguem brilhando sobre a terra como arautos do verão. Estava chegando ao fim agora, mas a noite estava ainda quente e eu me sentei no trabalho na sala de aula com a janela aberta. Fica tarde, disse Azar. Fairfax, entrando em estado farfalhante. Sou feliz por ter pedido jantar 1 hora depois da hora que o SR. Rochester mencionou, pois já passa das 6. Mandei John até aos portões para ver se há alguma coisa na estrada. Pode-se ver muito longe de lá na direção de Micote. Ela foi até a janela. Aqui está ele, disse ela. Bem, John inclinando-se, alguma notícia? Eles estão vindo, senhora, foi a resposta. Eles estarão aqui em 10 minutos. Adele voou para a janela.
Eu segui, tomando cuidado para ficar de lado, de modo que, protegido pela cortina, pudesse ver sem ser visto. Os 10 minutos que Dion dera pareciam muito longos, mas finalmente as rodas foram ouvidas. 4 cavaleiros galoparam pela estrada e, atrás deles, vieram 2 carruagens abertas. Véus esvoaçantes e plumas ondulantes enchiam os veículos. 2 dos cavaleiros eram cavalheiros jovens e de aparência arrojada, o terceiro era o Sr. Rochester, em seu cavalo preto. Miss Ford, piloto, saltando à sua frente. Ao seu lado cavalgava uma dama, e ele e ela foram os primeiros do grupo. Seu hábito de montaria roxo quase varreu o chão, seu véu esvoaçava com a brisa, misturando-se com suas dobras transparentes e brilhando através delas. Brilhavam ricos cachos de corvo. Senhorita Ingram, exclamou Asra. Fairfax, e ela correu para seu posto abaixo. A cavalgada, seguindo a varredura da estrada, rapidamente virou o ângulo da casa e eu a perdi de vista. Adélia agora pediu para descer, mas eu a peguei no meu joelho e dei a entender que ela não deveria, de forma alguma, pensar em se aventurar à vista das damas, agora ou em qualquer outro momento, a menos que expressamente fosse chamado, que o S.R. Rochester ficaria muito zangado, etc. Algumas lágrimas naturais ela derramou ao ouvir isso, mas quando comecei a parecer muito sério, ela finalmente consentiu em limpá-los. Uma agitação alegre era agora audível no salão. Os tons profundos dos cavalheiros e os sotaques prateados das damas sopravam harmoniosamente juntos, e distinguível acima de tudo, embora não alto, era a voz sonora do mestre de Thornfield dando as boas-vindas a seus belos e galantes convidados sob seu teto. Então degraus leves subiram as escadas, e houve uma viagem pela galeria e risadas suaves e alegres, e abrindo e fechando portas, e, por um tempo, um silêncio. Ela é gente de toalhetes, disse Adele, que, ouvindo atentamente, acompanhou cada movimento, e ela suspirou. Na casa da mamãe, disse ela, quando havia pessoas, eu seguia por toda parte até a sala de estar e seus quartos. Muitas vezes observei as empregadas arrumarem o cabelo e vestirem as damas, e foi tão divertido, assim se aprende. Você não sente fome, Adele? Sim, mademoiselle, não comemos há 5 ou 6 horas. Bem, agora, enquanto as senhoras estão em seus quartos, vou me aventurar e pegar algo para você comer. E saindo do meu asilo com precaução, procurei uma escada dos fundos que levava diretamente à cozinha. Tudo naquela região era fogo e comoção, a sopa e o peixe estavam no último estágio de projeção, e a cozinheira parava sobre seus cadinhos em um estado de espírito e corpo ameaçando combustão espontânea. No salão dos criados, 2 cocheiros e 3 cavalheiros estavam de pé, sentados ao redor do fogo. As Abigails, suponho, estavam no andar de cima com suas amantes. Os novos criados, que haviam sido contratados em Milcote, estavam agitados por toda parte. Enfiando esse caos, finalmente cheguei à despensa. Lá tomei posse de um frango frio, um pão, algumas tortas, 1 ou 2 pratos e uma faca e garfo. Com esse espólio fiz uma retirada apressada. Eu havia recuperado a galeria e estava fechando a porta dos fundos atrás de mim, quando um zumbido acelerado me avisou que as senhoras estavam prestes a sair de seus aposentos. Eu não poderia prosseguir para a sala de aula sem passar por algumas de suas portas e correr o risco de ser surpreendido com minha carga de alimentos, então fiquei parado nesta extremidade, que, por não ter janelas, estava escura, muito escura agora, pois o sol estava se pondo e o crepúsculo se formando. Logo os aposentos desistiram de seus justos inquilinos um após o outro, cada um saiu alegre e arejado, com roupas que brilhavam lustrosas ao longo do crepúsculo. Por um momento, eles ficaram agrupados na outra extremidade da galeria, conversando em um tom de doce vivacidade subjugada. Eles então desceram a escada quase tão silenciosamente quanto uma névoa brilhante desce uma colina. Sua aparência coletiva havia deixado em mim uma impressão de elegância nobre, como eu nunca havia recebido antes. Encontrei Adele espiando pela porta da sala de aula que ela mantinha entreaberta. Que lindas senhoras! Gritou ela em inglês. Oh, eu gostaria de poder ir até eles. Você acha que o S.R. Rochester vai nos chamar daqui a pouco, depois do jantar? Não, de fato, eu não tenho o S.R. Rochester tem outra coisa em que pensar. Não importa as senhoras esta noite. Talvez você os veja amanhã. Aqui está o seu jantar. Ela estava com muita fome, então o frango e as tortas serviram para desviar sua atenção por um tempo. Foi bom que eu tenha conseguido essa forragem, ou ela, eu e Sophie, a quem transmiti uma parte de nossa refeição. Teríamos corrido a chance de não conseguir jantar. Todos lá embaixo estavam ocupados demais para pensar em nós. A sobremesa só foi realizada depois das 9, e às 10 lacaios ainda corriam de um lado para o outro com bandejas e xícaras de café. Permiti que Adele se sentasse muito mais tarde do que o habitual,
pois ela declarou que não poderia dormir enquanto as portas continuavam abrindo e fechando abaixo, e as pessoas se agitando. Além disso, ela acrescentou, uma mensagem poderia vir do SR. Rochester quando ela estivesse despida, et alors qu'elle dommage. Eu contava histórias para ela enquanto elas ouvia, e então, para variar, eu a levei para a galeria. A lâmpada do corredor estava agora acesa, e divertia a olhar por cima da balaustrada e observar os criados passando para frente e para trás. Quando a noite já estava muito avançada, um som de música saiu da sala de estar, para onde o piano havia sido removido. Adele e eu nos sentamos no degrau mais alto da escada para ouvir. Logo uma voz embotada com os tons ricos do instrumento, era uma senhora que cantava, e suas notas eram muito doces. O solo acabou, seguiu-se um dueto e, em seguida, uma alegria, um murmúrio alegre preencheu os intervalos. Ouvi por muito tempo, de repente descobri que meu ouvido estava totalmente concentrado em analisar os sons misturados e tentar discriminar em meio à confusão de sotaques os do SR. Rochester, e quando os pegou, o que logo fez, encontrou uma tarefa adicional em enquadrar os tons, tornados inarticulados pela distância, em palavras. O relógio bateu 11. Olhei para Adele, cuja cabeça estava encostada no meu ombro, seus olhos estavam ficando pesados, então eu a peguei em meus braços e a carreguei para a cama. Era quase uma antes que os cavalheiros e damas procurassem seus aposentos. O dia seguinte foi tão bom quanto seu antecessor. Foi dedicado pelo grupo a uma excursão a algum local da vizinhança. Eles partiram de manhã cedo, alguns a cavalo, o resto em carruagens, testemunhei a partida e o retorno. A senhorita Ingram, como antes, era a única dama equestre e, como antes, o SR. Rochester galopou ao seu lado, os dois cavalgaram um pouco separados do resto. Apontei essa circunstância para Azar Fairfax, que estava de pé na janela comigo. Você disse que não era provável que eles pensassem em se casar, disse eu, mas você vê que o SR. Rochester evidentemente a prefere a qualquer uma das outras senhoras. Sim, ouso dizer, sem dúvida ele a admira. E ela ele, acrescentei, veja como ela inclina a cabeça para ele como se estivesse conversando confidencialmente, e eu gostaria de poder ver o rosto dela, eu nunca tive um vislumbre disso ainda. Você vai vê-la esta noite, respondeu Azra Fairfax. Por acaso, comentei com o SR. Rochester o quanto Adele desejava ser apresentada às senhoras, e ele disse, oh, deixa-a entrar na sala de estar depois do jantar, e pedir à senhorita Iri que a acompanhe. Sim, ele disse isso por mera polidez. Não preciso ir, tenho certeza, respondi. Bem, observei a ele que, como você não estava acostumado à companhia, não achei que gostaria de aparecer diante de uma festa tão alegre e todos estranhos, e ele respondeu, com seu jeito rápido bobagem. Se ela se opuser, diga a ela que é meu desejo particular, e se ela resistir, diga que irei buscá-la em caso de contumácia. Não vou dar a ele esse problema, respondi. Eu irei, se não houver melhor, mas eu não gosto disso. Você deve estar lá, tá? Fairfax. Não, eu implorei e ele admitiu meu apelo. Vou lhe dizer como administrar para evitar o constrangimento de fazer uma entrada formal, que é a parte mais desagradável do negócio. Você deve entrar na sala de estar enquanto ela está vazia, antes que as senhoras saiam da mesa de jantar. Escolha seu assento em qualquer canto tranquilo que desejar. Você não precisa ficar muito tempo depois que os cavalheiros entrarem, a menos que queira. Apenas deixe o SR. Rochester ver que você está lá, e depois vá embora, ninguém vai notar você. Essas pessoas permanecerão por muito tempo, você acha? Talvez 2 ou 3 semanas, certamente não mais. Após o recesso da Páscoa, Sir George Lynn, que recentemente foi eleito membro de Micote, terá que ir até a cidade e sentar-se, ouso dizer que o SR. Rochester o acompanhará, surpreende-me que ele já tenha feito uma estadia tão prolongada em Thornfield. Foi com alguma apreensão que percebi a aproximação da hora em que eu deveria ir para a sala de estar. Adele estivera em estado de êxtase o dia todo, depois de ouvir que seria apresentada às senhoras à noite, e foi só quando Sophie começou a operação de vesti-la que ela ficou sóbria. Então a importância do processo rapidamente a estabilizou, e quando ela tinha seus cachos arrumados em cachos bem alisados e caídos, seu vestido de cetim rosa colocado, sua longa faixa amarrada e suas luvas de renda ajustadas, ela parecia tão séria quanto qualquer juiz. Não há necessidade de avisá-la para não desarrumar seu traje. Quando ela estava vestida, ela sentou-se recatadamente em sua pequena cadeira, tomando cuidado antes de levantar a saia de cetim por medo de que ela dobrasse, e me garantiu que não se mexeria até que eu estivesse pronto. Isso eu rapidamente fiz, meu melhor vestido cinza prateado, comprado para o casamento das Pá. Temple e nunca mais usado desde então logo foi vestido, meu cabelo logo foi alisado, meu único ornamento, o broche de pérolas, logo assumiu. Nós descemos.
Felizmente, havia outra entrada para a sala de estar do que aquela através do salão onde todos estavam sentados para jantar. Encontramos o apartamento vago, uma grande fogueira queimando silenciosamente na lareira de mármore e velas de cera brilhando em solidão brilhante, em meio às flores requintadas com as quais as mesas eram adornadas. A cortina carmesim pendia diante do arco, por mais leve que fosse a separação que essa cortina formava do grupo no salão adjacente. Eles falavam em tom tão baixo que nada de sua conversa podia ser distinguido além de um murmúrio suave. Adele, que parecia ainda estar sob a influência de uma impressão muito solene, sentou-se, sem dizer uma palavra, no banquinho que apontei para ela. Retirei-me para um assento na janela e, pegando um livro de uma mesa próxima, esforcei-me para ler. Adele trouxe seu banquinho aos meus pés e em pouco tempo ela tocou meu joelho. O que é isso, Adele? Não posso pegar uma dessas lindas flores, senhorita? Apenas para completar meu banheiro. Você pensa muito na sua toilette, Adele, mas você pode ter uma flor. E peguei uma rosa de um vaso e a prendi em sua faixa. Ela suspirou um suspiro de satisfação inefável, como se seu cálice de felicidade estivesse agora cheio. Virei o rosto para esconder um sorriso que não pude reprimir. Havia algo ridículo e doloroso na devoção sincera e inata da pequena parisiense às questões de vestimenta. Um som suave de subida agora se tornou audível, a cortina foi varrida para trás do arco, através dele apareceu a sala de jantar, com seu brilho iluminado derramando luz sobre a prata e o vidro de um magnífico serviço de sobremesas cobrindo uma longa mesa. Um bando de senhoras estava na abertura, eles entraram e a cortina caiu atrás deles. Havia apenas 8, no entanto, de alguma forma, à medida que se reuniam, davam a impressão de um número muito maior. Alguns deles eram muito altos, muitos estavam vestidos de branco, e todos tinham uma amplitude arrebatadora de matriz que parecia ampliar suas pessoas como uma névoa amplia a lua. Levantei-me e fiz uma reverência para eles. Um ou dois inclinaram a cabeça em troca, os outros apenas olharam para mim. Eles se dispersaram pela sala, lembrando-me pela leveza e flutuabilidade de seus movimentos de um bando de pássaros de plumas brancas. Alguns deles se jogaram em posições semi-reclinadas nos sofás e puffs. Alguns se curvaram sobre as mesas e examinaram as flores e os livros. O resto se reuniu em grupo ao redor do fogo. Todos falaram em um tom baixo, mas claro, que lhes parecia habitual. Eu soube seus nomes depois, e posso muito bem mencioná-los agora. Primeiro, havia Azra. Estão e duas de suas filhas. Ela evidentemente era uma mulher bonita e ainda estava bem preservada. De suas filhas, a mais velha, Amy, era bastante pequena, ingênua, infantil no rosto e nas maneiras e picante na forma, seu vestido de musselina branca e faixa azul tornaram-se seu bem. A segunda, Louisa, era mais alta e mais elegante na figura, com um rosto muito bonito, dessa ordem o termo francês Minot e Chiffonnet. Ambas as irmãs eram belas como lírios. Lady Lina era uma personagem grande e robusta de cerca de 40 anos, muito ereta, de aparência muito altiva, ricamente vestida com um manto de cetim de brilho mutável. Seu cabelo escuro brilhava brilhantemente sob a sombra de uma pluma azul e dentro do diadema de uma faixa de pedras preciosas. Ah, Coronel Dente foi menos vistosa, mas pensei mais feminino. Ela tinha uma figura esguia, um rosto pálido e gentil e cabelos louros. Seu vestido de cetim preto, seu lenço de rica renda estrangeira e seus ornamentos de pérolas me agradaram mais do que o brilho do arco-íris da dama titulada. Mas as três mais distintas, em parte, talvez porque as figuras mais altas do bando eram a viúva Lady Indron e suas filhas, Blanche e Mary. Eram todas as três mulheres da mais alta estatura. A viúva pode ter entre 40 e 50 anos. Sua forma ainda estava boa, seu cabelo pelo menos à luz de velas ainda preto, seus dentes também ainda estavam aparentemente perfeitos. A maioria das pessoas a teria chamado de uma mulher esplêndida de sua idade, e assim ela era, sem dúvida, fisicamente falando, mas então havia uma expressão de arrogância quase insuportável em seu porte e semblante. Ela tinha feições romanas e um queixo duplo, desaparecendo em uma garganta como um pilar. Essas feições me pareciam não apenas infladas e escurecidas, mas até sulcadas de orgulho, e o queixo era sustentado pelo mesmo princípio, em uma posição de ereção quase sobrenatural. Ela tinha, da mesma forma, um olho feroz e duro. Isso me lembrou da Sa. Ela murmurou suas palavras ao falar, sua voz era profunda, suas inflexões muito pomposas, muito dogmáticas, muito intoleráveis, em suma. Um manto de veludo carmesim e um turbante chale de algum tecido indiano forjado em ouro a investiram, suponho que ela pensou com uma dignidade verdadeiramente imperial. Blanche e Mary eram de igual estatura, retas e altas como choupos. Mary era magra demais para a sua altura, mas Blanche foi moldada como uma Dian. Eu a considerei, é claro, com especial interesse.
Primeiro, eu queria ver se sua aparência estava de acordo com a descrição da Zá. Fairfax, em segundo lugar, se assemelhava à miniatura chique que eu havia pintado dela, e em terceiro lugar vai sair. Se era o que eu imaginaria que provavelmente se adequaria ao gosto do SR. Register. No que diz respeito à pessoa, ela respondeu ponto por ponto, tanto para minha foto quanto para a descrição da Zaa. Fairfax. O busto nobre, os ombros empinados, o pescoço gracioso, os olhos escuros e os cachos pretos estavam todos lá, mas seu rosto era como o de sua mãe, uma semelhança jovem e sem sulcos, a mesma testa baixa, as mesmas feições altas, o mesmo orgulho. Não era, no entanto, um orgulho tão saturnino. Ela ria continuamente, sua risada era satírica, assim como a expressão habitual de seus lábios arqueados e altivos. Disse que o gênio é autoconsciente. Não posso dizer se a senhorita Ingram era um gênio, mas ela era autoconsciente, notavelmente autoconsciente. Ela entrou em um discurso sobre botânica com a gentil Sa. Dente, parecia que Asra. Dente não havia estudado essa ciência, embora, como ela disse, gostasse de flores, especialmente as silvestres. A senhorita Lindron tinha, e ela repassou seu vocabulário com um ar. Percebi que ela estava o que é vernáculo chamado seguindo a Sa. Dente, isto é, brincando com sua ignorância. Seu rastro pode ser inteligente, mas decididamente não era bem-humorado. Ela tocou, sua execução foi brilhante, ela cantou, sua voz estava boa, ela falava francês com sua mãe, e ela falava bem, com fluência e com um bom sotaque. Mari tinha um semblante mais suave e aberto do que Blanche, feições mais suaves também, e uma pele alguns tons mais clara. A senhorita Indrum era morena como uma espanhola, mas Mari era deficiente em vida. Seu rosto carecia de expressão, seus olhos brilhavam. Ela não tinha nada a dizer e, uma vez sentada, permaneceu fixa como uma estátua em seu nicho. As irmãs estavam vestidas de branco imaculado. Eu agora achava que esta Intron faria uma escolha como a que o SR. Rochester provavelmente faria? Eu não sabia dizer, eu não conhecia seu gosto pela beleza feminina. Se ele gostava do majestoso, ela era o próprio tipo de majestade, então ela era realizada, alegremente. A maioria dos cavalheiros a admiraria, pensei, e que lhe admirava, eu já parecia ter obtido provas. Para remover a última sombra de dúvida, estava apenas vê-los juntos. Você não deve supor, Litor, que Adele esteve todo esse tempo sentada imóvel no banquinho aos meus pés. Não. Quando as senhoras entraram, ela se levantou, avançou para encontrá-las, fez uma reverência imponente e disse com gravidade: Bom dia, senhoras. E a senhorita Intron olhou para ela com um ar zombeteiro e exclamou: Oh, que fantoche! Lady Lynn comentou: É a ala do SR. Rochester, suponho a garotinha francesa de quem ele estava falando. Ahá. Dente gentilmente pegou sua mão e lhe deu um beijo. Amy e Louisa Stone gritaram simultaneamente. Que amor de uma criança! Então eles a chamaram para um sofá, onde ela agora estava sentada, abrigada entre eles, tagarelando alternadamente em francês e inglês quebrado, absorvendo não apenas a atenção das moças, mas também a da Saa, Stone e Lady Lynn, e sendo mimado o quanto quisesse. Por fim, o café é trazido e os cavalheiros são convocados. Sento-me à sombra se houver alguma sombra neste apartamento brilhantemente iluminado, a cortina da janela meio que me esconde. Novamente o arco boceja, eles vêm. A aparência coletiva dos cavalheiros, como a das damas, é muito imponente. Estão todos fantasiados de preto, a maioria deles é alta, alguns jovens. Henrique e Frederic Lynn são faíscas muito arrojadas, e o coronel Dente é um bom soldado. O SR. Ston, o magistrado do distrito, é um cavalheiro. Seu cabelo é bastante branco, suas sobrancelhas e bigodes ainda escuros, o que lhe dá a aparência de um père-noble de teatro. Lord Ingram, como suas irmãs, é muito alto, como eles. Também, ele é bonito, mas ele compartilha o olhar apático e apático de Mary. Ele parece ter mais comprimento de membro do que vivacidade de sangue ou vigor de cérebro. E onde está o SR? Rochester. Ele chega por último. Não estou olhando para o arco, mas o vejo entrar. Tento concentrar minha atenção naquelas agulhas de rede, as malhas da bolsa que estou formando. Desejo pensar apenas no trabalho que tenho em minhas mãos, ver apenas as contas de prata e os fios de seda que estão no meu colo, ao passo que contemplo distintamente sua figura e inevitavelmente me lembro do momento em que a vi pela última vez, logo depois de lhe ter prestado o que ele considerou um serviço essencial, e ele, segurando minha mão e olhando para o meu rosto, me examinou com olhos que revelaram um coração cheio e ansioso para transbordar, em cujas emoções eu participei. Quão perto eu me aproximei dele naquele momento. O que havia ocorrido desde então, calculado para mudar a posição relativa dele e a minha? No entanto, agora, quão distantes estávamos. Tão distante que eu não esperava que ele viesse falar comigo.
Não me surpreendi quando, sem olhar para mim, ele se sentou do outro lado da sala e começou a conversar com algumas das senhoras. Assim que vi que sua atenção estava fixada neles e que eu poderia olhar sem ser observado, meus olhos foram atraídos involuntariamente para seu rosto. Eu não conseguia manter suas pálpebras sob controle. Elas subiam e as irdas se fixavam nele. Olhei e tive um prazer agudo em olhar, um prazer precioso, mas comovente, ouro puro, com um ponto de agonia de aço, um prazer como que o homem que perece com sede pode sentir, que sabe que o poço para o qual ele se arrastou está envenenado, mas se inclina e bebe goles divinos. No entanto, é verdade que a beleza está nos olhos de quem olha. O rosto incolor e moreno de meu mestre, a testa quadrada e maciça, as sobrancelhas largas e azedas, os olhos profundos, as feições fortes, a boca firme e sombria, toda energia, decisão, vontade não eram bonitas, de acordo com a regra, mas eles eram mais do que bonitos para mim. Eles estavam cheios de interesse, uma influência que me dominou completamente, que tirou meus sentimentos de meu próprio poder e os acorrentou ao dele. Eu não pretendia amá-lo. O leitor sabe que eu trabalhei duro para extirpar de minha alma os germes de amor ali detectados, e agora, à primeira visão renovada dele, eles chegaram espontaneamente, verdes e fortes. E me fez amá-lo sem olhar para mim. Eu comparei com seus convidados. Qual era a graça galante dos Lees, a elegância lânguida de Lord Indron, até mesmo a distinção militar do Coronel Dent, contrastava com sua aparência de medula nativa e poder genuíno? Eu não tinha simpatia por sua aparência, sua expressão, mas eu podia imaginar que a maioria dos observadores o chamaria de atraentes, bonitos, imponentes, enquanto eles pronunciariam o SR. Rochester ao mesmo tempo de feições ásperas e aparência melancólica. Eu os vi sorrir. Rir não era nada, a luz das velas tinha tanta alma quanto o seu sorriso, o tilintar do sino tem tanto significado quanto sua risada. Eu vi o OSR. Rochester sorrir, suas feições severas suavizaram, seus olhos ficaram brilhantes e gentis, seu raio ao mesmo tempo perscrutador e doce. Ele estava conversando, no momento, com Louisa e Amiston. Fiquei maravilhado em vê-los receber com calma aquele olhar que me parecia tão penetrante. Esperava que seus olhos caíssem, sua cor subisse sob ele. No entanto, fiquei feliz quando descobri que eles não estavam de forma alguma comovidos. Ele não é para eles o que é para mim, pensei. Ele não é da espécie deles. Acredito que ele seja meu, tenho certeza de que sinto-me semelhante a ele, entendo a linguagem de seu semblante e movimentos. Embora a posição e a riqueza nos separem amplamente, tenho algo em meu cérebro e coração, em meu sangue e nervos, que me assimila mentalmente a ele. Eu disse, alguns dias atrás, que não tinha nada a ver com ele a não ser receber meu salário de suas mãos. Eu me proibi de pensar nele sob qualquer outra luz que não fosse como um tesoureiro. Blasfêmia contra a natureza. Todo sentimento bom, verdadeiro e vigoroso que tenho se reúne impulsivamente em torno dele. Sei que devo esconder meus sentimentos, devo sufocar a esperança, devo lembrar que ele não pode se importar muito comigo. Pois quando digo que sou de sua espécie, não quero dizer que tenho sua força para influenciar e seu feitiço para atrair. Quero dizer apenas que tenho certos gostos e sentimentos em comum com ele. Devo, então, repetir continuamente que estamos para sempre separados, e, no entanto, enquanto respiro e penso, devo amá-lo. O café é entregue. As damas, desde que os cavalheiros entraram, tornaram-se animadas como cotovias, a conversa fica rápida e alegre. O coronel Dente USR. Estão discutem sobre política, suas esposas ouvem. As duas viúvas orgulhosas, Lady Lynn e Lady Ingram, confabulam juntas. Sir George Kane, aliás, esqueci de descrever um cavalheiro do campo muito grande e de aparência muito fresca, está diante do sofá, com uma xícara de café na mão e ocasionalmente diz uma palavra. O SR. Frederick Lynn sentou-se ao lado de Mary Ingram e está mostrando a ela as gravuras de um esplêndido volume. Ela olha, sorri de vez em quando, mas aparentemente diz pouco. O alto e fleumático Lord Indron se inclina com os braços cruzados no encosto da cadeira da pequena e animada Amiston. Ela olha para ele e tagarelice como uma carriça. Ela gosta mais dele do que do SR. Rochester. Henry Lynn tomou posse de um puff aos pés de Louisa. Adele compartilha com ele. Ele está tentando falar francês com ela e Louisa ri de seus erros. Com quem Blanche Indron vai emparelhar? Ela está sozinha à mesa, curvando-se graciosamente sobre um álbum. Ela parece esperando para ser procurada, mas ela não vai esperar muito, ela mesma seleciona um companheiro. O SR. Rochester, tendo deixado os Stones, está na lareira tão solitário quanto ela está ao lado da mesa. Ela o confronta, tomando sua posição no lado oposto da lareira. SR. Rochester, eu pensei que você não gostava de crianças. Nem eu. Então, o que o induziu a cuidar de uma boneca tão pequena como essa? Apontando para Adele. Onde você a pegou?
Eu não a peguei, ela foi deixada em minhas mãos. Você deveria tê-la mandado para a escola. Eu não podia pagar, as escolas são tão caras. Ora, suponho que você tem uma governanta para ela. Eu vi uma pessoa com ela agora mesmo, ela se foi. Oh, não. Lá está ela ainda, atrás da cortina da janela. Você paga ela, é claro. Eu deveria pensar que é tão caro mais ainda, pois você tem os dois para manter além disso. Eu temia, ou devo dizer, esperava, que a alusão a mim fizesse o SR. Rochester olhar em minha direção, e eu involuntariamente me encolhi mais na sombra, mas ele nunca virou os olhos. Eu não considerei o assunto, disse ele com indiferença, olhando diretamente para ele. Não, vocês nunca consideram economia e bom senso. Você deveria ouvir mamãe no capítulo das governantas. Mari e eu tivemos, eu acho, uma dúzia pelo menos em nossos dias. Metade deles detestáveis e o resto ridículo, e todos íncubos não eram, mamãe? Você falou, o meu. A jovem assim reivindicada como propriedade especial da viúva reiterou sua pergunta com uma explicação. Minha querida, não mencione governantas, a palavra me deixa nervoso. Sofri um martírio por sua incompetência e capricho. Agradeço aos céus por ter acabado com eles. Ah. Pente aqui se inclinou para a piedosa senhora e sussurrou algo em seu ouvido, suponho que, pela resposta suscitada, foi um lembrete de que uma das raças anatematizadas estava presente. Tantepis, disse sua senhoria, espero que isso possa fazer bem a ela. Então, em um tom mais baixo, mas ainda alto o suficiente para eu ouvir, eu anotei, sou um juiz de fisionomia e na dela vejo todos os defeitos de sua classe. O que são, senhora? Perguntou o SR. Rochester em voz alta. Vou lhe dizer em seu ouvido particular, respondeu ela, abanando o turbante 3 vezes com um significado portentoso. Mas minha curiosidade vai além do apetite, anseia por comida agora. Pergunte a Blanche, ela está mais perto de você do que eu. Oh, não o encaminhe para mim, mamãe. Tenho apenas uma palavra a dizer de toda a tribo, eles são um incômodo. Não que eu tenha sofrido muito com eles, tomei o cuidado de virar a mesa. E truques Theodore e eu costumávamos pregar em nossas Wilsons Therese e Madame Jouberts. Mary estava sempre com sono demais para participar de uma trama com espírito. A melhor diversão era com Madame Joubert. A senhorita Wilson era uma pobre coitada e doente, lacrimosa e desanimada, que não valia a pena vencer, em suma, e assá. Trey era grosseira e insensível, nenhum golpe surtiu efeito sobre ela. Mas pobre Madame Joubert. Eu a vejo ainda em suas paixões furiosas. Quando a levamos ao extremo, derramamos nosso chá, esfarelamos nosso pão com manteiga, jogamos nossos livros até o teto e tocamos um charivari com a régua e a escrivaninha, o paralama e os ferros de fogo. Theodore, você se lembra daqueles dias alegres? Yas, com certeza eu faço, disse Lord Ingram, e o pobre velho pau costumava gritar, oh, seus vilões, crianças. Então nós a pregamos sobre a presunção de tentar ensinar lâminas tão inteligentes como nós, quando ela mesma era tão ignorante. Nós fizemos, ei, Tedo, você sabe, eu ajudei a processar ou perseguir seu tutor, o SR. Venim com cara de soro de leite o pároco do pito, como costumávamos chamá-lo. Ele Yas tá. Wilson tomaram a liberdade de se apaixonar um pelo outro pelo menos Tedo e eu pensávamos assim. Surpreendemos diversos olhares e suspiros ternos que interpretamos como sinais de labelle e passion, e prometo a você que o público logo teve o benefício de nossa descoberta, nós o empregamos como uma espécie de alavanca para içar nossos pesos mortos da casa. Querida mamãe, lá, assim que teve uma ideia do negócio, descobriu que era de tendência imoral. Não foi, minha senhora mãe? Certamente, o meu melhor. E eu estava certo, dependa disso, há 1000 razões pelas quais as ligações entre governantas e tutores nunca devem ser toleradas por um momento em qualquer casa bem regulamentada, em primeiro lugar. Oh, graciosa, mamãe, poupe-nos da enumeração. Ao resto, todos nós os conhecemos. Perigo de mau exemplo para a inocência da infância, distrações e consequente negligência do dever por parte do apegado à aliança e confiança mútuas, confiança daí resultante insolência acompanhando motim e explosão geral. Sou certo, baronesa Ingram, de Ingram Park. Minha flor de lírio, você está agora, como sempre. Então não é preciso dizer mais, mude de assunto. Amiston, não ouvindo ou não dando ouvidos a esse ditado, juntou-se com seu tom suave e infantil. Louisa e eu costumávamos questionar nossa governanta também, mas ela era uma criatura tão boa que suportaria qualquer coisa, nada a colocaria para fora. Ela nunca ficou zangada conosco, ela estava, Louisa? Não, nunca. Podemos fazer o que quisermos, saquear sua mesa e sua caixa de trabalho e virar suas gavetas do avesso, e ela era tão bem-humorada que nos daria qualquer coisa que pedíssemos.
Suponho que, agora, disse Asta. Ingrão, curvando o lábio sarcasticamente, teremos um resumo das memórias de todas as governantas existentes. A fim de evitar tal visitação, proponho novamente a introdução de um novo tópico. SR. Rochester, você concorda com minha moção? Senhora, eu a apoio neste ponto, como em todos os outros. Então, em mim, será o ônus de apresentá-lo. Signor Eduardo, você está em voz esta noite? Dona Bianca, se você mandar, eu serei. Então, senhor, coloco sobre você meu comando soberano para fornecer seus pulmões e outros órgãos vocais, pois eles serão necessários em meu serviço real. Quem não seria o Rizil de uma Maria tão divina? Um figo para Rizil, gritou ela, balançando a cabeça com todos os cachos enquanto se movia para o piano. É minha opinião que o violinista Davi deve ter sido um tipo insípido de sujeito. Gosto mais do preto Botuel. Na minha opinião, um homem não é nada sem um tempero do diabo nele, e a história pode dizer o que quiser de James Sepulveda. Mas tem uma noção. Ele era exatamente o tipo de herói selvagem e feroz que eu poderia ter consentido em presentear com minha mão. Senhores, vocês ouvem. Agora, qual de vocês mais se parece com Botuel? Gritou a SR. Rochester. Devo dizer que a preferência é sua, respondeu o coronel Dent. Pela minha honra, sou muito grato a você, foi a resposta. A senhorita Ingrão, que agora se sentara com graça orgulhosa ao piano, estendendo suas vestes nevadas em amplitude de rainha, começou um prelúdio brilhante, conversando enquanto isso. Ela parecia estar em seu cavalo alto esta noite. Tanto suas palavras quanto seu ar pareciam destinados a excitar não apenas a admiração, mas o espanto de seus ouvintes. Ela estava evidentemente empenhada em impressioná-los como algo muito arrojado e ousado. Oh, estou tão cansada dos jovens de hoje! Exclamou ela, chacoalhando o instrumento. Coisas pobres e insignificantes, não adequadas para dar um passo além dos portões do parque do papai, nem para ir tão longe sem a permissão e a tutela da mamãe. Criaturas tão absortas em cuidar de seus rostos bonitos, suas mãos brancas e seus pés pequenos, como se um homem tivesse algo a ver com beleza. Como se a beleza não fosse uma prerrogativa especial da mulher, seu apanágio e herança legítimos. Admito que uma mulher feia é uma mancha na bela face da criação, mas quanto aos cavalheiros, que eles sejam solícitos em possuir apenas força e valor, que seu lema seja caçar, atirar e lutar, o resto não vale um Filipe. Esse deveria ser o meu artifício, se eu fosse um homem. Sempre que eu me casar, continuou ela após uma pausa que ninguém interrompeu, estou decidida que meu marido não será um rival, mas um contraste para mim. Não tolerarei nenhum competidor perto do trono. Exigirei uma homenagem indivisa. Suas devoções não serão compartilhadas entre mim e a forma que ele vê em seu espelho. SR. Rochester, agora cante, e eu tocarei para você. Eu sou toda obediência, foi a resposta. Aqui está então uma canção do Corsário. Saiba que eu faço em Corsários e por essa razão cante com espírito. Comandos dos lábios das Tá. Ingram colocaria um espírito em uma caneca de leite e água. Tome cuidado, então, se você não me agradar, vou envergonhá-lo mostrando como essas coisas devem ser feitas. Isso é oferecer um prêmio à incapacidade. Agora vou me esforçar para falhar. Cuidado com isso. Se você errar deliberadamente, vou inventar uma punição proporcional. A senhorita Ingram deve ser clemente, pois ela tem o poder de infligir um castigo além da resistência mortal. Ah, explique, ordenou a senhora. Perdoe-me, senhora, não há necessidade de explicação, seu próprio bom senso deve informá-lo de que uma de suas carrancas seria um substituto suficiente para a pena capital. Cante, disse ela, e novamente tocando o piano, ela começou um acompanhamento em estilo espirituoso. Agora é minha hora de escapar, pensei, mas os tons que então cortaram o ar me prenderam. Ah, Fairfax disse que o SR. Rochester possuía uma voz fina. Ele possuía um baixo suave e poderoso, no qual ele jogava seu próprio sentimento, sua própria força, encontrando um caminho através do ouvido para o coração, e lá a sensação de vigília estranhamente. Esperei até que a última vibração profunda e completa expirasse até que a maré da conversa, contida por um instante, retomasse seu fluxo, então saí do meu canto protegido e saí pela porta lateral, que felizmente estava próxima. Dali uma passagem estreita levava ao corredor. Ao atravessá-lo, percebi que minha sandália estava solta, parei para amarrá-lo, ajoelhando-me para esse fim no tapete ao pé da escada. Ouvi a porta da sala de jantar se abrir, um cavalheiro saiu, levantando-me apressadamente, fiquei cara a cara com ele. Era o SR. Rochester. Como você está? Ele perguntou. Sou muito bem, senhor. Por que você não veio falar comigo na sala? Pensei que poderia ter respondido a pergunta a quem a fez, mas não tomaria essa liberdade. Eu respondi.
Eu não queria incomodá-lo, pois você parecia novo, senhor. O que você tem feito durante a minha ausência? Nada de particular, ensinando a dele como de costume. E ficando muito mais pálido do que você estava como vi à primeira vista. Qual é o problema? Nada, senhor. Você pegou algum resfriado naquela noite em que me afogou pela metade? Não menos importante. Volte para a sala de estar. Você está desertando muito cedo. Sou cansado, senhor. Ele olhou para mim por um minuto. E um pouco deprimido, disse ele. Sobre o quê? Diga-me. Nada, nada, senhor. Eu não estou deprimido. Mas eu afirmo que você está tão deprimido que mais algumas palavras trariam lágrimas aos seus olhos. Na verdade, eles estão lá agora, brilhando e nadando, e uma conta escorregou do chicote e caiu sobre a bandeira. Se eu tivesse tempo e não tivesse medo mortal de algum pressentimento de um servo passar, saberia o que tudo isso significa. Bem, esta noite eu o desculpo, mas entenda que, enquanto meus visitantes ficarem, espero que você apareça na sala de visitas todas as noites. É meu desejo, não negligencie isso. Agora vá e mande Sophie buscar Adele. Boa noite, meu. Ele parou, mordeu o lábio e me deixou abruptamente. Dias felizes foram esses em Thornfield, e dias agitados também. Quão diferente dos primeiros 3 meses de quietude, monotonia e solidão eu havia passado sob seu teto. Todos os sentimentos tristes pareciam agora expulsos da casa, todas as associações sombrias esquecidas. Havia vida em todos os lugares, movimento o dia todo. Você não podia agora atravessar a galeria, antes tão silenciosa, nem entrar nas câmaras da frente, antes tão sem inquilinos, sem encontrar uma empregada inteligente ou um criado elegante. A cozinha, a despensa do mordomo, o salão dos criados, o hall de entrada estavam igualmente vivos, e os salões só ficaram vazios e móveis quando o céu azul e o sol alegre do clima agradável da primavera chamaram seus ocupantes para o terreno. Mesmo quando o tempo estava quebrado e a chuva contínua se instalava por alguns dias, nenhuma umidade parecia lançada sobre o prazer. As diversões internas só se tornaram mais animadas e variadas em consequência da interrupção da alegria ao ar livre. Eu me perguntei o que eles iriam fazer na primeira noite em que uma mudança de entretenimento foi proposta. Eles falaram em jogar charadas, mas na minha ignorância eu não entendia o termo. Os criados foram chamados, as mesas da sala de jantar foram retiradas, as luzes dispostas de outra forma, as cadeiras colocadas em um semicírculo oposto ao arco. Enquanto o Sr. Rochester e os outros cavalheiros dirigiam a essas alterações, as senhoras subiam e desciam as escadas correndo para suas criadas. Ah, Fairfax foi convocada para dar informações sobre os recursos da casa em Chales, vestidos, cortinas de qualquer tipo e certos guarda-roupas do terceiro andar foram saqueados, e seu conteúdo, na forma de anáguas brocadas e aropadas, sacos de cetim, modos pretos, papetes de renda, etc., foram trazidos em braçadas pelas Abigails. Então uma seleção foi feita e as coisas que foram escolhidas foram levadas para o Boudoir dentro da sala de estar. Enquanto isso, o Sr. Rochester havia convocado novamente as damas ao seu redor e estava selecionando algumas delas para fazer parte de seu grupo. A senhorita Ingram é minha, é claro, disse ele. Depois ele nomeou as duas senhoritas Ashton e Asa. Gente, ele olhou para mim. Por acaso eu estava perto dele, pois estava apertando o fecho da pulseira da Asa. Dente que havia se soltado. Você vai jogar? Ele perguntou. Eu balancei minha cabeça. Ele não insistiu, o que eu temia que ele tivesse feito. Ele me permitiu voltar silenciosamente ao meu assento habitual. Ele e seus auxiliares agora se retiraram para trás da cortina. O outro grupo, chefiado pelo coronel Dent, sentou-se na meia-lua das cadeiras. Um dos cavalheiros, o Sr. Ashton, observando-me, pareceu propor que eu fosse convidado a me juntar a eles, mas Lady Ingram instantaneamente negou a ideia. Não, eu a ouvi dizer. Ela parece estúpida demais para qualquer jogo desse tipo. Em pouco tempo, um sino tilintou e a cortina se abriu. Dentro do arco, a figura volumosa de Sir George Lynn, que o Sr. Rochester também escolhera, foi vista envolta em um lençol branco. Diante dele, sobre uma mesa, estava aberto um grande livro, e ao seu lado estava Amiston, envolta na capa do Sr. Rochester e segurando um livro na mão. Alguém, invisível, tocou a campainha alegremente, então Adele, que insistira em ser um dos membros de seu guardião, saltou para a frente, espalhando em torno dela o conteúdo de uma cesta de flores que carregava no braço. Então apareceu a magnífica figura das Tá. Então, vestida de branco, um longo véu na cabeça e uma coroa de rosas em volta da testa, ao seu lado caminhava o Sr. Rochester, e juntos eles se aproximaram da mesa. Eles se ajoelharam, enquanto Azar
Dente e Louisa Spoon, vestidas também de branco, ocuparam seus postos atrás deles. Seguiu-se uma cerimônia em um show mudo, na qual era fácil reconhecer a pantomima de um casamento. No final, o coronel Dente e seu grupo consultaram em sussurros por 2 minutos. Então o coronel gritou: Noiva, o SR. Rochester curvou-se e a cortina caiu. Um intervalo considerável se passou antes que ele se levantasse novamente. Seu segundo levante exibiu uma cena mais elaboradamente preparada do que a anterior. A sala de estar, como observei antes, foi elevada 2 degraus acima da sala de jantar, e no topo do degrau superior, colocada 1 ou 2 metros atrás dentro da sala, apareceu uma grande bacia de mármore, que reconheci como um ornamento do conservatório onde geralmente ficava, cercada por exóticos e ocupada por peixes dourados e de onde deve ter sido transportada com algum problema devido ao seu tamanho e peso. Sentado no tapete, ao lado desta bacia, foi visto o SR. Rochester, fantasiado com chales, com um turbante na cabeça. Seus olhos escuros e pele morena e feições panim combinavam exatamente com o traje. Ele parecia o próprio modelo de um emir oriental, um agente ou uma vítima da corda do arco. Atualmente avançou a vista hasta. Ela também estava vestida à moda oriental, um lenço carmesim amarrado como uma faixa na cintura, um lenço bordado amarrado nas têmporas, seus braços lindamente moldados nus, um deles erguido no ato de apoiar um jarro, equilibrado graciosamente em sua cabeça. Tanto seu elenco de forma e feição, sua altez e seu ar geral, sugeriam a ideia de alguma princesa israelita dos dias patriarcais, e esse era, sem dúvida, o personagem que ela pretendia representar. Ela se aproximou da bacia e inclinou-se sobre ela como se fosse encher seu cântaro. Ela novamente ergueu a cabeça. O personagem à beira do poço agora parecia abordá-la para fazer algum pedido. Ela se apressou, abaixou o cântaro na mão e deu-lhe de beber. Do seio de seu manto, ele então tirou um caixão, abriu e mostrou magníficas pulseiras e brincos. Ela agiu com espanto e admiração. Ajoelhando-se, ele colocou o tesouro a seus pés. Incredulidade e deleite foram expressos por seus olhares e gestos. O estranho prendeu as pulseiras em seus braços e os anéis em suas orelhas. Eram Eliseu e Rebeca, só faltavam os camelos. O grupo de adivinhação novamente colocou suas cabeças juntas. Aparentemente eles não podiam concordar sobre a palavra ou sílaba que a cena ilustrava. O coronel Dente, seu porta-voz, exigiu o quadro do todo após o que a cortina desceu novamente. Em sua terceira elevação, apenas uma parte da sala de estar foi revelada, o resto sendo escondido por uma tela pendurado com algum tipo de cortina escura e grosseira. A bacia de mármore foi removida, em seu lugar havia uma mesa de negócios e uma cadeira de cozinha. Esses objetos eram visíveis por uma luz muito fraca proveniente de uma lanterna de chifre, as velas de cera sendo todas apagadas. Em meio a essa cena sórdida, sentou-se um homem com as mãos cerradas apoiadas nos joelhos e os olhos voltados para o chão. Eu conheci o SR. Rochester, embora o rosto sujo, o vestido desordenado, o casaco solto de um braço, como se tivesse sido quase arrancado de suas costas em uma briga, o semblante desesperado e carrancudo, o cabelo áspero e eriçado poderia muito bem tê-lo disfarçado. Enquanto ele se movia, uma corrente tiniu, em seus pulsos estavam presas grilhões. Bridewell, exclamou o coronel Dente, e a charada foi resolvida. Decorrido um intervalo suficiente para que os artistas retomassem seus trajes normais, eles voltaram a entrar na sala de jantar. O SR. Rochester liderou Asta. Em grão, ela o elogiava por sua atuação. Você sabe, disse ela, que, dos 3 personagens, eu gostei de você no último melhor? Ou, se você tivesse vivido alguns anos antes, que galante cavalheiro saltador você teria feito? Toda a fuligem foi lavada do meu rosto, ele perguntou, virando-a para ela. Ai de mim. Sim, mas é a pena. Nada poderia ser mais adequado para sua pele do que o ruge daquele rufião. Você gostaria de um herói da estrada, então? Um herói inglês da estrada seria a segunda melhor coisa para um bandido italiano, e isso só poderia ser superado por um pirata levantino. Bem, o que quer que eu seja, lembre-se de que você é minha esposa. Nos casamos há uma hora, na presença de todas essas testemunhas. Ela riu e sua cor aumentou. Agora, Dente, continuou o SR. Rochester, é a sua vez. E quando a outra parte se retirou, ele e sua banda ocuparam os assentos vagos. A senhorita Indron colocou-se à direita de seu líder, os outros adivinhos encheram as cadeiras de cada lado dele e dela. Eu não assisti agora os atores, não esperei mais com interesse que a cortina subisse, minha atenção foi absorvida pelos espectadores. Meus olhos, outrora fixos no arco, estavam agora irresistivelmente atraídos para o semicírculo de cadeiras. Que charada o coronel Dente e seu grupo fizeram? Que palavra eles escolheram? Como se absolveram? Não me lembro mais.
Mas ainda vejo a consulta que se seguiu a cada cena. Vejo o SR. Rochester se voltar para Astar. Ingram e Astar. Ingram para ele, eu a vejo inclinar a cabeça em direção a ele, até que os cachos do cais quase tocam seu ombro e acenam contra sua bochecha. Eu ouço seus sussurros mútuos, lembro-me de seus olhares trocados, e até mesmo algo do sentimento despertado pelo espetáculo retorna à memória neste momento. Eu lhe disse, leitor, que aprendi a amar o SR. Rochester, não podia deixar de amá-lo agora, simplesmente porque descobri que ele havia deixado de me notar porque eu poderia passar horas em sua presença e ele nunca voltaria os olhos em minha direção porque vi todas as suas atenções apropriadas por uma grande dama que desprezou me tocar com a bainha de suas vestes ao passar, que, se alguma vez seu olho escuro e imperioso caísse sobre mim por acaso, o retiraria instantaneamente como de um objeto muito mesquinho para merecer observação. Eu não podia deixar de amá-lo, porque tinha certeza de que ele logo se casaria com essa mesma dama porque leio diariamente nela uma segurança orgulhosa em suas intenções a respeito dela porque testemunhei nele de hora em hora um estilo de namoro que, se descuidado e escolhendo mais ser procurado do que procurar, ainda era, em seu próprio descuido, cativante e, em seu próprio orgulho, irresistível. Não havia nada para esfriar ou banir o amor nessas circunstâncias, embora muito para criar desespero. Muito também, você pensará, leitor, para gerar ciúme de uma mulher, na minha posição, pudesse presumir ter ciúmes de uma mulher na casa da Tá. Mas eu não estava com ciúmes, ou muito raramente, a natureza da dor que sofri não poderia ser explicada por essa palavra. A senhorita Ingram era uma marca abaixo do ciúme, ela era inferior demais para excitar o sentimento. Perdoe o aparente paradoxo, quero dizer o que digo. Ela era muito vistosa, mas não era genuína. Tinha uma boa pessoa, muitas realizações brilhantes, mas sua mente era pobre, seu coração estéril por natureza. Nada floresceu espontaneamente naquele solo, nenhuma fruta natural não forçada encantada com seu frescor. Ela não era boa, ela não era original, costumava repetir frases sonoras de livros, nunca oferecia, nem tinha, uma opinião própria. Ela defendeu um alto tom de sentimento, mas ela não conhecia as sensações de simpatia e piedade, ternura e verdade não estavam nela. Muitas vezes ela traía isso pelo desabafo indevido que dava a uma antipatia rancorosa que concebera contra a pequena Adele, afastando-a com algum epíteto contumérico se ela se aproximasse dela, às vezes ordenando-lhe que saísse do quarto e sempre tratando-a com frieza e acrimônia. Outros olhos além do meu observavam essas manifestações de caráter, observavam-nas de perto, agudamente, com astúcia. Sim, o futuro noivo, o próprio SR. Rochester exerceu sobre sua intenção uma vigilância incessante, e foi dessa sagacidade, dessa cautela dele, dessa consciência perfeita e clara dos defeitos de sua bela, essa óbvia ausência de paixão em seus sentimentos por ela, que minha dor sempre torturante surgiu. Vi que ele ia se casar com ela por motivos familiares, talvez políticos, porque sua posição e conexões lhe convinham. Senti que ele não havia dado a ela seu amor e que suas qualificações eram mal adaptadas para ganhar dele aquele tesouro. Este era o ponto, era aqui que o nervo era tocado e provocado, era aqui que a febre era sustentada e alimentada. Ela não podia encantá-lo. Se ela tivesse conseguido a vitória imediatamente e ele tivesse cedido e sinceramente colocado seu coração a seus pés, eu teria coberto meu rosto, me voltado para a parede e figurativamente morrido para eles. Se a senhorita Ingram tivesse sido uma mulher boa e nobre, dotada de força, fervor, bondade, bom senso, eu teria tido uma luta vital com dois tigres, ciúme e desespero. Então, meu coração arrancado e devorado, eu a teria admirado, reconhecido sua excelência e ficado quieto pelo resto dos meus dias. E quanto mais absoluta sua superioridade, quanto mais profunda teria sido minha admiração, mais verdadeiramente tranquila seria minha quietude. Mas, do jeito que as coisas realmente estavam, observar os esforços da Star Ingram em fascinar o SR. Rochester, testemunhar seus repetidos fracassos, ela mesma inconsciente de que eles falharam, imaginando em vão que cada flecha lançada atingiu o alvo, e apaixonadamente se orgulhando do sucesso, quando seu orgulho e autocomplacência repeliam cada vez mais o que ela desejava seduzir. Testemunhar isso era estar ao mesmo tempo sob excitação incessante e restrição implacável. Porque, quando ela falhou, eu vi como ela poderia ter conseguido. Flechas que continuamente saíam do peito do SR. Rochester e caíam inofensivas a seus pés, poderiam, eu sabia, se disparadas por uma mão mais segura, ter estremecido em seu coração orgulhoso, chamar o amor em seus olhos severos e suavidade em seu rosto sardônico, ou, melhor ainda, sem armas, uma conquista silenciosa poderia ter sido conquistada. Porque ela não pode influenciá-lo mais, quando ela tem o privilégio de se aproximar tanto dele? Eu me perguntei. Certamente ela não pode realmente gostar dele, ou não gostar dele com verdadeira afeição.
Se o fizesse, não precisaria cunhar seus sorrisos tão generosamente, piscar seus olhares tão incessantemente, fabricar ares tão elaborados, graças tão numerosas. Parece-me que ela poderia, simplesmente sentando-se em silêncio ao seu lado, dizendo pouco e olhando menos, chegar perto de seu coração. Eu vi em seu rosto uma expressão muito diferente daquela que o endurece agora, enquanto ela o aborda tão vivamente, mas então veio por si mesmo. Não foi provocado por artes meretrizes e manobras calculadas, e